O Band Cidade começa hoje a exibir uma série em homenagem aos 468 anos de Salvador. Nesta primeira reportagem, você vai ver como a primeira capital do Brasil se formou e foi ocupada. Um breve passeio do período colonial aos tempos atuais. Era 1º de novembro de 1501. A Igreja Católica festejava o Dia de Todos os Santos, quando o navegador português Gonçalo Coelho atracou no local onde hoje existe o maior cartão postal de Salvador, o Farol da Barra. Neste pedaço de terra, encontrou com índios tupinambás. O lugar ficou conhecido como Ponta do Padrão e um acordo com nativos permitiu transformar o espaço em um porto de descanso para navegadores. Entre tantos navios, um naufrágio mudaria a história dessa terra. Em 1509, um acidente marítimo matou toda a tripulação que passava pelo trecho onde hoje fica o Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho. O português Diogo Álvares Correia foi o único sobrevivente do naufrágio. Aqui ele foi resgatado por índios e batizado como Caramuru. Iniciou romance com Catarina Paraguaçu e formaram o primeiro povoado com a miscigenação entre portugueses e nativos. Ele se casou com Paraguaçu, né, uma índia, mas ele tinha também Moema. Né? Então começou a ter filhos, né? E depois os habitantes também da Vila do Pereira, né? Da capitania da Baía de Todos os Santos, também começaram a se relacionar com as índias. E aí foi formando, quer dizer, esse processo de povoamento. Em 1536, onde hoje existe o bairro da Barra, foi fundado o povoado Vila Velha, pelo donatário Francisco Pereira Coutinho, que ali ficou por 13 anos, até Dom João III enviar o regimento comandado pelo nobre português Tomé de Souza para a criação de uma cidade-fortaleza. Foi aqui nas areias do Porto da Barra, no dia 29 de março de 1549, que o governador-geral desembarcou com a missão de fundar a primeira capital e transformar Salvador no centro administrativo da colônia. O marco da fundação, construído neste cantinho, simboliza o início de tudo. Junto com Tomé de Souza e o regimento criado por Dom João III, chegou Luiz Dias, responsável por erguer a nova cidade. Pensando na questão militar, questão de defesa, ele determinou que fosse aqui, construiu aqui mesmo, né, no alto, porque tem essa visão ampla para a Baía de Todos os Santos, né, que, quer dizer, você poderia ver o inimigo externo, né, que poderia ser os piratas holandeses, ingleses, franceses, né, ou os inimigos internos também, os indígenas, sabe? E eles construíram também alguns fortes, né, passaram a construir alguns fortes ao longo da Baía de Todos os Santos para criar esse sistema de defesa, sabe? Já, quer dizer, aqui era a unidade, era a cabeça do reino de Portugal no Brasil. Salvador permaneceu como capital do Brasil colônia até 1763, quando a sede administrativa foi transferida para o Rio de Janeiro, que ficava mais perto do ouro e das pedras preciosas das Minas Gerais. Essas fotos mostram a estrutura original do Palácio Rio Branco, sede do governo baiano em 1849. A edificação foi reconstruída depois que Salvador foi bombardeada pelo Forte São Marcelo, a mando do então presidente Hermes da Fonseca, inimigo político de Rui Barbosa. Em 1912, a atual estrutura começou a ser construída pelo governador J.J. Seabra. Onde hoje é a sede da prefeitura, existia a biblioteca pública, que foi incendiada durante o bombardeio. O acesso até a parte alta da cidade era através das ladeiras, até a construção do elevador Lacerda, que passou por 2 versões até a atual. A
Rua Chile foi o primeiro logradouro do Brasil, batizada de Portas de Santa Luzia por Tomé de Souza, após a visita da Marinha de Guerra chilena em 1902, quando ganhou o nome atual. O espaço era nobre. Já no século XIX, o local era frequentado pela burguesia, que se vestia com roupas de gala para ir até o Teatro São João, onde hoje está a Praça Castro Alves. Uma viagem no tempo relembra a Salvador do início do século XX, o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em 1934. No mesmo ano, a primeira sede da Assembleia Legislativa da Bahia, o Bairro do Comércio e a Câmara de Vereadores. E o Porto da Barra, com as pequenas construções de taipa e palha, local onde tudo começou. Nesta semana, Salvador completa 468 anos, encantando turistas e enchendo de orgulho soteropolitanos.